que o Marcelo apresentou aqui dialogarão exatamente com o meu tema, e esse texto que eu pretendo apresentar, ele precede, obviamente, o Evangelho de Nicodemos, e algumas imagens que nós encontramos, tanto no enredo como no conteúdo, né, do texto que o Marcelo apresentou, de alguma forma dialogam com o primeiro Enoque, especialmente esta construção topográfica de mundo, né? Uma construção mítico-topográfica de mundo, a organização do mundo, e como esse mundo é estruturado, ordenado, e os seres humanos e os seres não humanos se relacionam dentro dele. Quer dizer, essa estruturação cósmica, de alguma forma, vai desembocar tanto no Novo Testamento e alcançar textos como esse do Evangelho de Nicodemos. Então, eu acho que a minha fala agora vai dialogar bem com o que o professor Marcelo, apresentou aqui. Do chat, eu também estava acompanhando o chat, já fizeram umas perguntas do tipo, o primeiro Enoque está aí nessa região? Eu acho que isso já é uma provocação inicial interessante para o nosso bate-papo aqui e apresentação da minha comunicação. Bom, o título, como vocês podem ver, é Topografia Mítica em Primeiro Enoque e os Cristianismos das Origens. Já é uma afirmação quase inquestionável a importância dessa literatura que nós chamamos de literatura do Segundo Templo, né? A tradição judaica, ela se desenvolve a partir do retorno do exílio até o período do Novo Testamento, uma série de textos, imagens, ideias que serão importantíssimas para a compreensão destes movimentos judaicos cristãos dos primeiros séculos, né? Além de ser um tempo de produção intensa de literatura, obviamente, o Segundo Templo representa a formação de uma série de ideias que se estabelecem numa longa duração, desde o período pré-exílio, mas que se intensificam a partir dos encontros culturais no terceiro, quarto século antes de Cristo, em que conceitos até então desconhecidos para o judaísmo aparecem nesse imaginário judaico, né? Temas como inferno, seres angelicais, novo éon e tantos outros, reino de Deus, estruturação do céu, demônios, todos esses assuntos, todos esses temas não estão presentes na Bíblia hebraica, né? Mas nesse contexto do Segundo Templo, nesse judaísmo, ou nesses judaísmos do Segundo Templo, essas ideias aparecem e se tornam comuns, né? E um dos textos importantes que surgem entre essa literatura do Segundo Templo é o livro de Primeiro Enoque, né? Primeiro Enoque será fundamental para várias ideias que surgirão no Novo Testamento e no cristianismo ou nos cristianismos posteriores. Então, assim, o meu texto, né, a minha proposta aqui, a provocação, é, antes de qualquer coisa, perceber a importância dessa literatura do Segundo Templo para a construção do Messias no Novo Testamento, para a ideia da estruturação de mundo no Novo Testamento, e especificamente a topografia mítica que encontramos na literatura do Novo Testamento e nos cristianismos das origens. Então, quando nós falamos de cristianismo ou cristianismos dos primeiros séculos, então, estamos tratando de movimentos judaicos, né? O cristianismo é um tipo de movimento judaico que surge no primeiro século. Assim como nós temos o enoquismo, que é a partir do qual temos acesso, ou foram produzidos esses textos todos ligados à figura de Enoque. Nós temos os movimentos, os fariseus, os essênios e tantos outros judaísmos. O judaísmo que é testemunhado nos manuscritos de Qumran. Quer dizer, essa pluralidade de judaísmos no Segundo Templo é importante para entendermos esses cristianismos também dos primeiros séculos.
alguns autores, como Boccacini, afirmarão que o cristianismo seria um desenvolvimento direto da tradição enoquita, o que seria aí interessantíssimo para que consigamos entender algumas imagens que aparecem aí nessa literatura produzida nos cristianismos do primeiro século. Então, esse judaísmo aí, que alguns chamam de judaísmo intertestamentário, que nós tecnicamente falamos em judaísmos do Segundo Templo, é um espaço de textualidades fundamental para entendermos os imaginários do Novo Testamento e dos cristianismos posteriores. Eu gosto de utilizar, para entender isso, muitas ferramentas poderiam ser aqui aplicadas. O próprio Marcelo citou aí o conceito de intertextualidade. Eu aprofundaria um pouquinho, falaria de interdiscursividade, não é? Mas eu também gosto muito de aplicar uma proposta, né, teórica desenvolvida na escola de Tartu, Moscou, não é? E que tem uma figura especial, que é a figura do Yuri Lotman, em que encontramos a ideia de semiosfera, né? Semiosfera como uma película de textos na cultura, a partir da qual ideias se desenvolvem, se organizam, gerando os textos, como se falássemos em textualidades na cultura. Então, quando olhamos para o movimento cristão do primeiro século, os movimentos cristãos do primeiro século, nós estamos aí nessa semiosfera judaico-romana, não é? Quer dizer, que, por sua vez, já representa uma série de memórias do dizer, uma série de memórias da tradição persa, grega, mesopotâmica em geral, e da Palestina. Quer dizer, um conjunto de textualidades na cultura, que vão fundamentar, alimentar, animar as perspectivas religiosas, os mundos, as experiências imaginárias, as ideias que estão presentes aí no Novo Testamento e nesses cristianismos das origens. Bom, é daqui que eu falo, é a partir deste horizonte, destes pressupostos, que eu pretendo agora apresentar o livro de 1 Enoque e focar especialmente na construção de mundo que 1 Enoque apresenta e como isso nos ajuda na compreensão de como o mundo cósmico é organizado nos textos ou em alguns textos do Novo Testamento, dos cristianismos das origens. Primeiro, um pouquinho sobre 1 Enoque. 1 Enoque, ele é um livro plural, né? O livro de 1 Enoque, ele é formado pelo menos quatro grandes blocos. Alguns autores falarão de um tipo de Pentateuco enoquita. O que seria esse Pentateuco enoquita? Porque, para alguns pesquisadores e pesquisadoras, Enoque ele é um contradiscurso à tradição de Moisés. Então, é comum encontrarmos alguns afirmando que esse Pentateuco enoquita é um paralelo ao Pentateuco mosaico, uma outra tradição, inclusive legal, religiosa e teológica, paralela à tradição que se desenvolveu em torno da figura de Moisés. Isso não seria algo estranho, por conta do que eu disse logo aqui no início, né? Nós temos judaísmos no período do Segundo Templo. Às vezes, se estabeleceu a ideia de que o judaísmo é um movimento monolítico, vinculado ao templo, à Torá, ao sacerdote, e hoje já sabemos que isso não se sustenta mais. Os textos de Enoque mostram isso, os textos em Qumran também mostram isso, o judaísmo vinculado à magia, à viagem além mundo, que faz uma crítica ao templo. Veja, você tem
alguns papiros mágicos, né, encontrados em língua grega, em que você testemunha a conexão, o diálogo entre divindades gregas, Javé, Miguel, Gabriel, né, os papiros mágicos gregos, que vão denunciar um judaísmo extremamente desvinculado ao sacerdócio, ao templo, à Torá. Há um autor alemão que diz o seguinte, que o judaísmo do Segundo Templo conhecia mais papiros mágicos do que a própria Torá. Não é? Isso só fortalece a ideia de termos aqui, diante dos nossos olhos, um fenômeno muito plural, né, que chamamos de judaísmos, nesse período do Segundo Templo, e que esses movimentos são importantíssimos para a compreensão do Novo Testamento e dos cristianismos das origens. Então, não seria nada estranho lermos 1 Enoque como um contradiscurso, uma proposta paralela à tradição zadoquita, por exemplo. Ele é dividido em 5 partes, né? Partes principais e alguns apêndices, alguns anexos. O Livro dos Vigilantes, que é um texto fundamental para entendermos uma série de compreensões até hoje estabelecidas na cultura. A ideia de um lugar de punição, um inferno onde pessoas são punidas. Isso só surge no judaísmo a partir do Livro dos Vigilantes. Adela Collins, Paul Sack, Van der Kahn, Nicholas Burke, que são especialistas em 1 Enoque, nessa literatura, afirmarão que o livro dos Vigilantes é fundamental para a própria construção da literatura apocalíptica. Então, seria o primeiro livro apocalíptico da tradição judaica, anterior a Daniel. Então, o Livro dos Vigilantes, é no Livro dos Vigilantes que encontramos uma espécie de demonização da mulher. As mulheres são acusadas de desestabilizarem o mundo. Aí nós temos um teor profundo de misoginia que se estabelecerá na cultura ocidental. Outro dia, eu conversava com um pesquisador que estava atrás de mapear experiências míticas e textos míticos nas tradições religiosas nordestinas, autóctones, e ele diz que lá ele encontrou entre algumas práticas xamânicas, ecos do Livro dos Vigilantes. Me mandou um e-mail, porque ele teve acesso ao livro que eu escrevi a respeito disso, para a gente perceber o quanto esse texto é importante. O Livro dos Vigilantes, ele será relido em todo o judaísmo, ele aparece no Novo Testamento. Alguém falou de Judas, da Epístola de Judas. Judas cita o mito dos vigilantes, né? O capítulo 1, verso 9, que fala a respeito de uma profecia de Enoque, e não só no Novo Testamento, mas em toda a tradição judaica. O Livro dos Vigilantes, ele aparece, eu vou falar um pouquinho dele depois. Ele é a primeira parte do livro de Enoque. A segunda parte do livro de Enoque, de 1 Enoque, são as parábolas de Enoque. Também um texto interessantíssimo. É nesse livro que nós temos a informação de Enoque como o filho, sendo chamado de filho do homem. É um texto posterior. O Enoque começa a ser produzido aí no segundo século antes da Era Comum, e nós temos aí as parábolas de Enoque, que são escritas bem posteriormente, já ali no primeiro ou segundo século depois de Cristo. O livro astronômico, capítulo 72 a 82, para você entender como esse livro é grande, né? São 108 capítulos, 1 Enoque. E no do livro astronômico é interessante porque encontramos a estruturação do cosmos, cada ser angelical responsável para a organização cósmica, né? As estrelas são tratadas como seres celestiais e angelicais. E como o mundo é organizado. E aqui tem um ponto interessante. Essa literatura que nós chamamos de literatura apocalíptica, que por vezes é lida como uma espécie de documento, ou como lida esse conjunto de documentos tratados, às vezes, como uma espécie de previsão do futuro, como se literatura apocalíptica estivesse só visualizando escatologia. Com o livro astronômico e outros, percebemos que a literatura apocalíptica ela também está preocupada em compreender o funcionamento do cosmos, né?
Enoque, ele tem acesso a como o céu funciona, porque a lua e o sol se movimentam. Interessante, né? Numa linguagem própria do mundo antigo, o movimento cósmico, né? A chuva, a chegada solar, o movimento da lua, não é? As estrelas, toda esta movimentação é realizada a partir de um serviço angelical. Os anjos movimentando o cosmos. Então, eles abrem as comportas do céu para que os ventos soprem o mundo. Quer dizer, esse livro astronômico, ele vai apresentar aqui como o cosmos funciona. E muita coisa que temos ali neste livro, nesta obra, muitas ideias se perenizaram, permaneceram na cultura judaica, cristã, e até hoje encontramos algumas dessas imagens. O livro dos sonhos, né, a parte do livro dos sonhos, esses livros dos sonhos também reuniam um conjunto de narrativas apocalípticas que falam da perspectiva do fim dos tempos. Dentro deste livro, nós temos o Apocalipse dos animais, que divide a história, como Daniel faz, em departamentos, assim, né? Obviamente, é uma profecia ex-eventos, uma profecia que é produzida depois dos eventos, estruturando a história em animais, e cada animal representando um período histórico. Depois temos a Epístola de Enoque, que também é um texto mais posterior, e aí o nascimento de Noé, que é um apêndice posterior colocado na obra final, que tem uma história interessantíssima. Fala do nascimento de Noé, e Noé já nasce como um menino especial, já profetizando, com o rosto brilhando. Você percebe que, além da linguagem mítica, de estruturação do mundo, essa literatura também apresenta figuras heróicas, fantásticas e celestiais. O bebê Noé como uma figura angelical, né? Nós vamos chamar posteriormente isso de angelomorfismo, mas o interessante é que Noé é uma figura angelomórfica, não que passa por uma transformação cósmica porque subiu ao céu, mas ele é uma figura angelomórfica porque nasce de maneira especial, né? Aí você tem toda uma tradição de Noé interessantíssima que vai permanecer no judaísmo e no cristianismo depois. E um outro livro de Enoque, que é o capítulo 108, também posterior, que apresentará algumas profecias, e é uma fala de Enoque para o teu filho a respeito do fim dos tempos. Então, esse texto, esse monumento que é o livro de Enoque, é fundamental para entendermos o judaísmo do segundo tempo. E o próprio Novo Testamento, não só porque ele é citado no Novo Testamento, mas é porque, através de Enoque, algumas ideias vão ser traduzidas para o judaísmo, né? Como eu disse, a primeira vez que nós temos o conceito de um lugar de punição depois da morte é em 1 Enoque, né? Nós conhecemos aquele texto do rico e o Lázaro no Novo Testamento, mas antes disso, pelo menos no primeiro século antes do Novo Testamento, nós já encontramos a 1 Enoque falando de um lugar de punição, o que era desconhecido para a Bíblia hebraica. E tantos outros temas, o conceito do Messias, que se desenvolve em 1 Enoque, a perspectiva da origem dos demônios, isso é muito interessante, porque em 1 Enoque nós encontramos a origem dos demônios. Na Bíblia hebraica, nós não temos a figura do demônio, do diabo. Ha-Satã é um ser celestial. Antes disso, é um antagonista histórico, é um conceito para falar de qualquer um que fosse contra Davi ou os planos do povo de Deus. Ele era, então, um Satã, alguém que era antagônico, adversário. Não tinha ainda a ideia de ser um ser demoníaco contra os projetos de Deus. Isso não está na Bíblia hebraica, isso só vai aparecer em 1 Enoque. Isaías, capítulo 14, que comumente
traduzimos como Lúcifer, e já temos a ideia do demônio, tal. Isso não está em Isaías. A ideia do demoníaco, a ideia de um demônio que lidera outros seres malignos, isso só aparece em 1 Enoque. É interessante que a 1 Enoque é uma espécie é um tipo de teodiceia, não é? De onde vem o mal? Em Gênesis, o mal vem, de alguma forma, por conta da escolha desse casal primordial. Em 1 Enoque, o mal no mundo surge porque os seres celestiais desceram, tiveram relação com as mulheres, vamos falar um pouquinho sobre isso, e a partir deste contato, os demônios surgiram, dos corpos dos seus filhos. Então, a origem do demoníaco, dos demônios, na tradição judaica, só aparece em 1 Enoque, para a gente entender aí a importância desse texto, dessa obra. Quando nós olhamos Marcos, lemos o Evangelho de Marcos, há demônios para tudo quanto é canto, né? Demônios que possuem corpos, demônios que, nos evangelhos, demônios que entram em porcos, demônios que geram doenças, que enfrentam o Messias numa batalha cósmica, como em vários exorcismos, Satã como um líder dos demônios. Vejam, todas estas coisas, essa estrutura imaginária aqui, ela só é possível no judaísmo e no cristianismo por causa de 1 Enoque. 1 Enoque é esse texto tradução, usando aqui ainda novamente Yuri Lotman. Yuri Lotman nos explica que as semiosferas têm uma fronteira que traduz as ideias para dentro de si. Essas ideias gregas, persas, do mundo antigo, são traduzidas na fronteira da semiosfera judaica pelo livro e pelo movimento enoquita, pela tradição enoquita. Eu aqui estou citando 1 Enoque, mas nós temos outros livros deste movimento enoquita, que é o 2 Enoque, o próprio livro dos Jubileus, alguns textos dos 12 patriarcas, de alguma maneira pertencem ao movimento, a esse judaísmo enoquita. Ok? Então, aí, nós temos essa visão geral, esse mapa literário, né, redacional aqui, desse monumento que nós chamamos de 1 Enoque. Então, são livros que compõem uma obra gigantesca que se desenvolveu durante muitos anos na tradição judaica e, por incrível que pareça, desembocou fundamentalmente no cristianismo das origens. Se considerarmos o que Boccaccini aponta, seria, então, o cristianismo, ou os cristianismos, ou parte deste cristianismo, em algum nível, um tipo de movimento enoquita. Isso aí é muito provocador, né? E não sei se Boccaccini realmente esteja errado, não, porque, além da citação de textos enoquitas no Novo Testamento, nós temos várias ideias, várias perspectivas. O imaginário enoquita está muito presente no Novo Testamento. Ainda é um grande desafio. No Brasil, nós temos vários trabalhos sobre isso, mas não se compara com o que se faz na Europa e nos Estados Unidos. Nós temos um seminário, né, que é o Enoch Seminar, que trabalha só a literatura enoquita e a sua importância para o cristianismo. Bom, então, um dos temas, entre todos estes temas que eu apresentei em 1 Enoque, um dos temas importantes é o tema da ordem e desordem cósmica e impureza. Vamos lá. No livro dos Vigilantes, o que nós temos? Nós temos uma história interessante, que é uma releitura de Gênesis capítulo 6, você logo perceberá isso. Os vigilantes são seres celestiais, e estes são os Ben Elohim, de Gênesis, os filhos de Deus, seres angelicais, que são chamados de vigilantes. Irim, no Ge'ez, né, porque a obra a obra completa de 1 Enoque está em Ge'ez, em etíope. Eles são, o conceito é Irim, que tem a ver com caídos, não é? Por quê? Porque esses seres celestiais, esses seres angelicais, que
são conhecidos como vigilantes, a tradução é vigilantes, os vigilantes, eles se sentem atraídos pela beleza das mulheres, não é? E ao se sentirem atraídos, parte deste grupo, liderado por duas figuras, né? Semiasa e Azazel, obviamente são duas tradições antigas, diferentes, de duas lideranças angelicais subversivas, que foram costuradas num texto só para formar aí o que nós chamamos de mito dos vigilantes, que compõe o livro dos vigilantes. Então, esses dois líderes celestiais articulam um conluio no céu para descerem à terra e terem relações sexuais, se casarem com as mulheres. Então, ao descerem, cometem um crime, um pecado profundo para a estruturação cósmica judaica. Eu vou explicar por quê. Segundo a antropóloga Mary Douglas, no seu livro Pureza e Perigo, o mundo antigo se organiza num sistema de cada coisa ter o seu lugar. Não é? Quer dizer, então, os seres celestiais ficam no céu, os seres humanos na terra. Ainda não há o conceito de seres debaixo da terra, porque é a partir de Enoque que isso surge no judaísmo. Seres que estão sendo punidos ou aprisionados. Isso ainda não há no judaísmo até Enoque. Mas a estrutura cósmica é essa. Quando um ser atravessa o céu e se relaciona com as mulheres, há aqui uma desorganização cósmica. Forma-se uma espécie de caos. E isso é tratado como impuro. Impureza, então, não é só uma espécie de limites de comercialidade, do que pode tocar ou não tocar, mas também pureza e impureza no mundo antigo tem relação com fronteiras cósmicas. Cada coisa tem o seu lugar. Subverter essas fronteiras significaria instaurar o caos e, por sua vez, instaurar a impureza. Então, esses seres celestiais, ao atravessarem o céu e terem relações com as mulheres, instauram um caos no mundo e estruturam um sistema de impureza. Eles transam com as mulheres, têm relações sexuais com as mulheres. Desta relação sexual nascem os gigantes. Esses gigantes, eles comem todo o produto da terra e depois atacam as próprias pessoas, os próprios seres humanos, gerando uma carnificina no mundo, segundo o texto de Enoque. Esse texto que eu cito aqui, 1 Enoque 6:1, ele mostra um pouquinho deste movimento dos vigilantes. O texto diz assim: quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias, nasceram-lhes filhas bonitas e graciosas. E os vigilantes, filhos do céu, ao verem-nas, as desejaram e disseram entre si: venham, escolhamos para serem nossas esposas as filhas dos homens e tenhamos filhos. E nesse contato, além da relação sexual imprópria para o imaginário e sistema cósmico do mundo antigo, do judaísmo, além disso, o contato de Azazel, um dos líderes com essas mulheres, produziu uma série de conhecimentos inadequados, conhecimentos que pertenciam somente à esfera celestial. Um tipo de releitura de Prometeu aqui, né? E diz assim: Azazel ensinou aos homens a arte de fabricar espadas, facas, escudos, armadura peitoral e técnicas para os metais, braceletes e adornos, como pintar os olhos e embelezar as sobrancelhas. Olha que coisa interessante. Na tradição de Enoque, a cultura, a violência e a luxúria se estabelecem exatamente porque os anjos se sentiram atraídos pelas mulheres. Isso, obviamente, é um discurso violentíssimo, né? É um discurso que torna as mulheres a causa da origem da guerra. E esses adornos, né, que os vigilantes, que especificamente Azazel ensina às mulheres, representa um tipo de
de narrativa que demoniza a beleza da mulher, porque é exatamente essa beleza da mulher que cria uma desestabilização, que gera uma desestabilização cósmica, instaurando a impureza. Vejam como este texto vai gerar uma série de ideias que se estabelecerão no mundo e no imaginário judaico e, consequentemente, vão influenciar e estarão presentes numa relação interdiscursiva, intertextual com o Novo Testamento. A ideia das mulheres não poderem se ornamentar, 1 Pedro fala sobre isso, Paulo fala do perigo das mulheres, né, do cabelo das mulheres, por conta dos anjos. Todas essas imagens no Novo Testamento que colocam assim, que aplicam às mulheres uma espécie de risco por conta da sua beleza, de alguma forma tem as suas raízes imaginárias aqui na literatura de Enoque. Bom, o texto continua, não é? É um caos cósmico, uma instauração da impureza, o nascimento dos gigantes. Esses gigantes, depois que atacam a natureza e toda a produção humana, começam a atacar os próprios seres humanos, comem os seres humanos para satisfazerem a fome. Isso gera ainda um caos maior. E os homens e as mulheres clamam a Deus para que Deus fizesse alguma coisa, clamam pela intervenção divina. Deus manda os seus anjos, outra parte deles, aí aparecem Uriel, Miguel, Gabriel, eles prendem os vigilantes debaixo da terra, nos lugares nos lugares extremos do deserto, e também colocam os gigantes em conflito. E com a morte dos gigantes, dos seus corpos, saem os espíritos impuros. Olha que interessante, gente. Essa narrativa aqui vai nos apontar a origem dos demônios. Esses espíritos impuros atacam as pessoas, são fortes como são os gigantes. É uma mescla de seres humanos com seres divinos, celestiais. Isso é assim, esse sintoma, né, é importante para entendermos por que o gadareno, né, quebra as correntes quando é possuído por esses seres malignos. Quer dizer, essas ideias demoníacas que temos no Novo Testamento, nós percebemos que estão muito próximas aí dessa expressão cósmica e desordem cósmica causadas aí pela descida dos vigilantes. Não é? Por isso que os espíritos são imundos, impuros. Eles são imundos e impuros porque a sua origem é uma origem impura, de contato inadequado entre seres celestiais e humanos e a transgressão das fronteiras celestiais. Então, instaura-se o caos. Aquela ordem, aquela topografia cósmica é subvertida e se instaura a impureza e o caos. E aí, uma nova ordenação se estabelece. Você tem ainda no mito dos vigilantes, depois também no livro astronômico, exatamente essa imagem do caos aí, né? Como diz aqui o capítulo 15 de 1 Enoque, vocês, santos espirituais, viviam na vida eterna, tornaram-se impuros com o sangue das mulheres, com o sangue mortal tem gerado os gigantes. Sangue humano, a vez desejado, produzindo carne e sangue, como fazem os que são mortais e perecedores, porque os seres espirituais têm o seu lugar no céu. Então confirma aí dentro da tradição enoquita os lugares celestiais e como essa transgressão pode produzir mesmo desordem. O livro astronômico é ainda mais interessante porque ele vai mostrar que essa ordem cósmica para chuva, sol, etc., quando esses anjos descem, quando eles caem, há uma desordem real, né? Profunda em todo o sistema cósmico. Interessante, né? É um tipo de misoginia cósmica. As mulheres são a causa da desordem do cosmos. Isso aqui é muito violento e nos ajuda a entendermos um pouco desse tipo violento
de trato com as mulheres em alguns lugares da tradição cristã. E aí, nós temos uma reorganização. E como essa reorganização ela é realizada? 1 Enoque 10 e 19 nos ajudam a entender isso. Né? No aprisionamento dos seres celestiais debaixo da terra ou nos lugares ermos e desérticos. Um texto aqui que podemos até ler, porque ajuda na compreensão, aqui, ó. Disse também o Senhor a Rafael, prenda as mãos e os pés de Azazel e lança-o nas trevas. E ele fez um buraco no deserto que há em Dudael e jogou-o ali. Ele jogou sobre as pedras robustas e agudas sobre sua face, para que não pudesse ver a luz, e de modo que pudesse ser lançado no fogo no dia do julgamento, e dar vida para a terra que os anjos têm corrompido. Olha só, os anjos descem, corrompem a terra, criam um caos, a desordem cósmica, há uma reordenação do mundo. Lá na primeira parte de Enoque, essa reorganização, inclusive, acontece com o dilúvio. E também aqui, com a prisão nas esferas de baixo ou das extremidades da terra, desses seres celestiais. Na terra também ficam ali os espíritos dos gigantes. Aí nós temos os seres no céu, seres humanos na terra, cercado por seres impuros, demoníacos, e uma parte dos seres angelicais debaixo da terra, nas estruturas profundas da realidade cósmica, nessa topografia cósmica da tradição judaica. Interessante que agora essa estrutura, essa topografia, tem um teor apocalíptico. Por quê? Estes seres aprisionados serão libertos e julgados no fim dos tempos. Então, libertar esses seres é anunciar que o fim chegou e o julgamento está prestes a acontecer. Eu vou correndo agora para a gente finalizar, porque eu estou vendo que já ultrapassamos bastante o nosso tempo. Este livro, né, primeiro Enoque, ele é recebido assim, de maneira muito intensa no judaísmo. Nós poderíamos listar aqui várias obras que receberam, que releram primeiro Enoque. As próprias partes de primeiro Enoque são releituras do mito dos vigilantes. Mas, além dessas releituras do mito dos vigilantes, dentro da tradição enoquita, esse livro é recebido em outros livros, na literatura judaica. Um livro importante é Jubileus, que é uma obra do segundo século antes da Era Comum, antes de Cristo, que é um tipo de reescrito bíblico, o gênero dele é reescrito bíblico. Ele faz uma releitura lindíssima do mito dos vigilantes. E aqui nós temos a informação de que estes seres celestiais, estes seres que saíram dos corpos dos gigantes, eles têm um líder, Mastemas. É a primeira vez que aparece a ideia de Mastemas na tradição judaica. E quem é Mastemas? É quem lidera 10% dos espíritos malignos que saíram dos corpos dos gigantes para atacarem os seres humanos. Então, esta releitura do livro dos vigilantes e de 1 Enoque em Jubileus produz agora mais uma densa ideia de que este mundo, que é a parte do meio, né, dessa topografia, é infestado por seres malignos que incorporam pessoas e que são liderados por uma figura chamada Mastemas. Há um exército maligno agora nessa esfera terrena. Ou seja, isso nunca seria imaginado na Bíblia hebraica. Isso aparece agora em Jubileus, que é uma recepção de 1 Enoque. E como isso também mostra a presença de forças malignas no mundo. Além do livro de Jubileus, nós temos o Testamento dos 12 Patriarcas, que cita, né? Por exemplo, o Testamento de Naftali cita 1 Enoque. O Testamento de Rubens cita 1 Enoque. Apresentando e aplicando a mesma ideia, seres celestiais que descem e instauram caos no mundo. Inclusive, o Testamento de Rubens vai tratar a culpa da queda com mais radicalidade, a beleza das mulheres. Você percebe que há uma releitura, né? Que há uma recepção de 1 Enoque em Jubileus, no Testamento dos 12 Patriarcas, os oráculos sibilinos, que também representam um conjunto de textos importantes para o judaísmo no segundo tempo e para o cristianismo,
cita, né, o livro 1 dos oráculos sibilinos, cita primeiro Enoque. Interessante, tá? O Testamento dos 12 Patriarcas, ele é um texto judaico, mas com várias inserções cristãs. Alguns autores vão se perguntar se o Testamento dos 12 Patriarcas realmente é uma obra judaica ou cristã. Isso mostra o quanto esses textos eram usados pelos cristianismos das origens, né? E tem a presença de Enoque. Em Qumran, então, que são esses manuscritos encontrados a partir de 1946, perto do Mar Morto, Enoque é uma figura importantíssima. Alguns autores dirão que o movimento que se estabeleceu em Qumran era um movimento enoquita, ou parte do movimento enoquita. E lá, Enoque aparece em várias cavernas. Nós temos traduções em aramaico de Enoque, lá em Qumran. Nós temos citações múltiplas de Enoque em outros textos. Aqui, eu citei só um, documento de Damasco, né, na coluna 2. Documento de Damasco, coluna 2, cita: os vigilantes dos céus caíram. Ele fala da luxúria e vai citar o livro dos vigilantes, vai citar primeiro Enoque e vai citar os vigilantes como uma prova, né, uma espécie de exemplo, um exemplo, né, como nós falamos, de quem do risco de se permitir ser tomado pela luxúria. Aí o documento da Damasco vai dizer que foi exatamente isso que gerou a queda dos vigilantes. Você percebe aí a presença inevitável, intransponível e profunda da literatura de Enoque, de primeiro Enoque, em todo o judaísmo do segundo tempo, em textos com traços cristãos, como o Testamento dos 12 Patriarcas. E o que nós encontramos nessa recepção? Essa estrutura que aqui eu mostro para vocês. Seres celestiais no céu, seres no centro, seres humanos, figuras malignas, figuras cósmicas, figuras más que devem ser exorcizadas. Inclusive, é exatamente essa estrutura que dá sentido para o Messias. Porque o Messias, em João, não é? Ele desce do céu e vence as forças malignas na terra. Em João não há exorcismo, mas nos outros evangelhos o exorcismo é assim, peça fundamental para a compreensão do Messias. Quem é o Messias? O Messias é aquele que vence os demônios. A abertura de Lucas capítulo 4 é exatamente essa. Ele vence com a palavra o líder dos demônios e começa o seu ministério de instauração do reino. Isso aqui é profundamente enoquita, não é? Então você tem aqui uma estrutura topográfica, uma topografia cósmica, né? Seres no céu, seres na terra e agora seres nas regiões profundas, numa linguagem e numa reorganização apocalíptica, não é? Porque esta ordem cósmica será desordenada no fim dos tempos para julgamento do mundo e dos seres para instauração do novo céu e nova terra. Aqui, gente, nós temos toda a topografia mítica que dá sentido, que explica, que dá luz ao que vamos encontrar nos cristianismos das origens e que vai ajudar a entender, inclusive, esse evangelho que, de forma tão brilhante, o Marcelo Carneiro apresentou, que é o evangelho de Nicodemos. E agora a gente pode perceber isso com alguns exemplos do Novo Testamento, né? Judas verso 6, porque Judas só tem um capítulo, né? Olha que coisa. E os anjos, Judas cita uma série de transgressores, de personagens da tradição judaica, da Bíblia hebraica, que se portaram como inimigos do povo de Deus, ou que desobedeceram, para servirem de exemplo aos falsos mestres, que de alguma forma incomodavam o autor, né, da Epístola de Judas. E entre estes erros históricos de Israel, entre as transgressões canônicas, surge aí uma transgressão não canônica, né? Que é a transgressão dos seres angelicais, dos vigilantes, primeiro Enoque e sua releitura. Ele diz assim, Judas 6, e os anjos que não guardaram sua condição de dignidade. Que anjos são esses? Seres celestiais.
mas deixaram a sua própria habitação. Foram presos em prisões eternas, debaixo das trevas, para o juízo do grande dia. Perceberam aqui? Estrutura de cima, meio, debaixo da terra, debaixo das trevas, e julgamento final quando eles forem tirados de lá. Da mesma forma, nós temos aí 2 Pedro 2,4. Se, porém, que está numa relação intertextual profunda com Judas 6, faz a mesma coisa, apresenta lá uma série de personagens e narrativas da Bíblia hebraica que representam os falsos mestres, como numa linguagem tipológica, né? Um típico midrash em que personagens da Bíblia hebraica são aplicados a realidades da comunidade cristã. E ele diz: se, porém, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas tendo-os lançado no Tartarossas. Isso é legal demais. Porque aqui, 2 Pedro dialoga, né? Olha que coisa interessante na cultura, os textos em diálogo. As imagens de primeiro Enoque e suas recepções, e tradições gregas do Tártaro, que é aquele espaço na tradição grega clássica, em que seres vivem, né, nas profundezas debaixo desse mundo subterrâneo. E ele diz que esses seres, né, esses vigilantes, foram deixados lá. Para quando? Para o tempo do juízo. E para terminar, aqui o último exemplo, que foi até inclusive citado, que é Apocalipse capítulo 9, que é um texto muito importante para entendermos a recepção dessa topografia cósmica, porque há um discurso, que é o discurso romano, de uma pax romana, né? O mundo é ordenado por César. Então, o mundo é ordenado pelo imperador. O imperador representa a ordem cósmica. João, o visionário, tem uma experiência estática, faz uma viagem celestial, como Enoque também fez no capítulo 12, depois no capítulo 17 em diante, e consegue ver, né, na linguagem ali, no discurso de João, ver a estruturação do mundo. Diz: não, o mundo não é uma ordem, é aparentemente uma ordem. No fundo, ele é caos. E é aí que nós encontramos uma série de imagens de estrelas que caem do céu, em Apocalipse. Capítulo 9 nós temos isso. O dragão arrasta uma quantidade de estrelas, no capítulo 12. E no capítulo 9 do Apocalipse, há uma imagem interessante. Para narrar a instauração do caos e a punição do mundo, e a impureza do mundo romano, ele diz assim no capítulo 9, verso 2 em diante: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, e o sol escureceu, e o ar também com a fumaça do poço. Olha que coisa extraordinária aqui, pelo seguinte: essa fumaça não é uma fumaça qualquer, é uma fumaça com traços cósmicos, né? Porque ela alcança a luz do sol e coloca numa situação de impureza todo o ar. E de dentro dessa fumaça, saem gafanhotos para a terra. E lhes foi deliberado poder, como tem poder os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não fizesse mal às ervas da terra. Quer dizer, né? Esses gafanhotos têm uma consciência ambiental. Na verdade, essas ervas é porque o trato com as ervas está ligado a Azazel, porque Azazel ensina o trato das ervas para feitiçaria, né? E para magia, às mulheres lá em Enoque. Nem a toda árvore, somente aos homens, os quais não têm o sinal de Deus em sua testa. Então, o capítulo 9 vai atualizar essa topografia mítica enoquita para a construção de um discurso retoricamente poderoso de que o sistema romano, a despeito da Pax Romana afirmar uma ordem, na verdade, ele representa um caos instaurado pela presença do dragão e desses seres cósmicos no mundo. Bom, aqui nós temos esses exemplos e percebemos o quanto essa topografia mítico-cósmica
da literatura enoquita, relida, né? Essa estrutura relida no judaísmo do Segundo Templo vai servir de pano de fundo para compreendermos como o Novo Testamento se estrutura, e isso lembrando, inclusive, a ideia apocalíptica. Quando esses seres são julgados, então, o fim dos tempos eles acabam de chegar. O fim dos tempos acaba de chegar. Interessante que em 1 Pedro 3,19, Jesus vai aos espíritos e prega, instaurando, de alguma forma, esse conceito de fim dos tempos. Essa estrutura cósmica, essa estrutura topográfica, vai dar todo o sentido retórico para o Novo Testamento, para os cristianismos das origens, e até hoje nós temos aí essa compreensão de mundo habitando o imaginário de tanta gente pelo mundo afora. Obrigado. Espero que agora a gente consiga ter um tempinho aí para batermos um papo. Vamos lá!